um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e podcast. Boa noite! Mais uma terça-feira aqui, nós para descomplicarmos as coisinhas corriqueiras da vida, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandra Dalfré, eu tenho uma clínica de hipnose, psicanálise, acupuntura e o meu papel no programa Descomplicando é exatamente levar essa solução para a sua casa. Descomplicar a sua vida aí enquanto você está fazendo um jantar, está fazendo a lição de casa com o seu filho, com a sua filha, está esperando o marido, às vezes acordou um pouquinho triste, às vezes está num relacionamento abusivo, às vezes não tem coragem de construir uma independência financeira. Então, o meu papel aqui no Descomplicando com Elas é levar para vocês em casa soluções, dicas, né, estratégias. E claro que eu sozinha não conseguiria fazer nada. E lembrando que estamos no mês de outubro, o mês das crianças, o meu mês de aniversário, agradecer essa noite maravilhosa e também agradecer, porque dia 8 foi meu aniversário de 48 anos. Agradecer sempre ao Papai do Céu, né, que tem dado tantas oportunidades, tanta saúde e me proporcionado momentos inacreditáveis aqui, quando eu aprendo fazendo o programa para vocês, trazendo convidados com os quais eu aprendo e agradeço a Deus por todos eles que já passaram por aqui. E como é mês das crianças e eu como uma pedagoga, antes da minha carreira como psicanalista, eu era pedagoga e amava a educação, ainda amo, mas hoje eu já não leciono mais. Trabalho com a psicoeducação parental, mas é o único momento que eu tenho com as crianças, os meus tratamentos. Eu trago hoje uma pessoa que vai representar todas as crianças que estão em casa. E se você tem uma criança que está aí fazendo lição de casa, dá um descanso para ele, chama ele para assistir o programa com vocês, senta aí ou coloca só para ser ouvido. Esse link fica pela Rádio Podcast no YouTube deles, fica lá guardadinho, mas venha com a gente, tenta passar para todo mundo em casa, transformar o link, compartilhar o link, para que todos possam estar aqui conosco ao vivo. E para voltarmos ao assunto do Dia das Crianças e do Dia dos Professores, semana que vem eu estarei com uma professora. Mas hoje eu resolvi trazer uma criança. Uma criança que tem uma carinha tão linda. Olha, diz ela que é ela quem vai apresentar a nossa outra convidada. Eu, como já estou curiosa para ver como ela vai reagir diante de vocês, porque ela disse que não está com frio na barriga, que está super tranquila. Então, eu quero ver agora, apresentando a minha primeira convidada mirim desse programa, Ana Sara. Seja bem-vinda, Ana Sara. Obrigada. Vamos olhar? Olha lá seu rostinho, vê se você está provando a sua presença na televisão, na internet, para os familiares, para o avô, para a avó, para o pai. Tá nervosa? Não, gente, é um prodígio essa criança. E a Ana Sara, eu já a conheço, eu acredito que desde quando ela tinha uns 2, 3 anos, mas acho que até uns 2, 3 anos, né, Ana Sara? E ela era uma paciente, a mãezinha dela era minha paciente, o pai também. Hoje ela já cresceu. Quantos anos você está fazendo, Ana Sara? Nesse mês eu tenho 7, mas no outro mês eu vou ter 8. 8. Pode falar um pouquinho mais alto para todo mundo em casa ouvir direitinho o que você está falando. E sempre aqui, ó, tá? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a Ana Sara. A Ana Sara mora com a mãe, mora com o pai, estuda, brinca,
Brinca ou não? Brinco. Ou só faz lição de casa? Brinco. Brinca. Tem aula de flauta, se eu não me engano, né? O que mais que você faz de interessante, Ana Sara? Inglês. Inglês. Parabéns. Como é ser filha da sua mãe? Muito legal. É. Você já pode contar pra gente como é a nossa próxima convidada? Quem é que você vai me ajudar a apresentar nesse programa? Como é o nome dela? Dulcivane. E o que é que ela faz? Dentista. Dentista. Ela tem um monte de coisa. Vamos chamar ela para ela se apresentar? Sim. Então faz assim comigo. Com vocês, Com você. a minha mãe, A minha mãe. a dentista da tia Lê, A dentista da tia Lê. doutora Dulce. Seja muito bem-vinda, doutora Dulce. Obrigada, eu agradeço essa oportunidade, né, desse convite a mim, a Ana Sara, né, pela sua amizade, pelo seu carinho. Nós agradecemos estar aqui, né, Ana Sara? É, ela estava toda ansiosa por apresentar a própria mãe, não é? E vamos perguntar agora para ela. Agora a gente tem que fingir que a gente não sabe o que ela faz e a gente tem que perguntar. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta e você me copia. Tá. Perfeito? Doutora Dulce, o prazer é nosso, meu e da Ana Sara, estar compartilhando essa noite calorosa e amorosa, né, Ana Sara? Estar aqui para... A gente até agradece por estar trazendo para o público e para a gente também conhecimentos. Já que a senhora é dentista, você, né? Podemos chamar de você? Sem formalidade. Sem formalidades, podemos chamar de você, tá, Ana Sara? Você finge que ela não é sua mãe, tá? Então, doutora Dulce, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você. O que te fez escolher a carreira de dentista? Então, eu sempre, desde criança, sempre quis fazer medicina veterinária. Depois de um tempo, a minha irmã sempre quis fazer odontologia. Aí, quando eu estudava no Colégio São José, aí a minha irmã me apresentou a odontologia. Comecei a ir com ela na faculdade, então assim, eu iniciei a carreira mesmo de odontologia por conta mesmo da minha irmã. E eu sou apaixonada, eu falo que hoje eu não veria em outra profissão a não ser odontologia. Eu amo o que eu faço, sou apaixonada e faço de coração. E amo estudar e estou aí, e querendo ou não, esse ano vai fazer 20 anos já que eu sou formada. Então, se eu estou na odontologia, eu agradeço a minha irmã que me colocou nesse ramo também da odontologia. 20 anos, Ana Sara. Ela deve ter começado a estudar com 10. Né? Quantos anos sua mãe tem? Conta esse segredo pra gente. Eu acho que ela tem 40. Então começou com 10 mesmo. Né? Muito novinha. Você considera sua mãe uma boa dentista? Sim. Você já levou uma picadinha de agulha dela? Sim. Já? Então, filho de dentista também passa por picadinhas, doutora? Filho de dentista passa também. E o pior de tudo é quando o filho de dentista tem cárie. Ai, meu Deus do céu. Já passei por esse problema. Né, Ana Sara? E para quem tá em casa, o que você atribui à cárie? Já que ela é filha de dentista, bem cuidada, a mãe com certeza deve ser aquela chata que fica, vai escovar o dente, Ana Sara, passa o fio dentão, Ana Sara. Eu acho que a mãe mais chata é a professora e a dentista. Porque eu também me acho chata com os meus filhos. Mas como é ter tido uma filha com cárie, com todo o cuidado que você com certeza deve ter tido desde recém-nascida, né? Porque tem que ter. A mãe pira. Quando a filha apareceu com cárie, você fala, Deus, o que aconteceu? Onde eu errei? Né? A gente atribui, aí a gente quer investigar. Mas, assim, infelizmente, eu atribuo, às vezes, a questão da alimentação, a questão de muito doce.
a predisposição genética da criança também. Então, tem tudo isso. E o da Nassara veio proveniente de tanto doce. Eu falo que até é engraçado. É uma baratinha. É uma baratinha. Engraçado que do lado do meu consultório tem uma loja de doce. 2 lojas. E o mercado. E o mercado. E aí, direto, ela queria comprar doce. E a avó, mamão com açúcar, vó faz de tudo gosto, né? Como é o nome da vovó, que deve estar em casa, ligadinha com certeza. A Dona Neuza? Dona Neuza, não fazemos o papel de culpá-la, mas eu vou contar, viu? Vó estraga. Eu também tenho algumas vós na minha vida que definitivamente estragam os nossos filhos. Estraga os nossos filhos. Mas é gostoso, né? É gostoso. Ama diferentemente. Verdade. Então, um beijinho para as vovós que estão em casa. Né? Pra vó Neuza, né? Pra vó Neuza, pra vó Regina, pro vovô Paulo, todo mundo que tá assistindo você também, né? E pra quem? E também pro meu pai. Ai, quem é seu pai? Conta um pouquinho do seu pai. Fernando. O papai Fernando. Gente, é um prazer mesmo. A Dulce, ela já passou do estágio, nossa amizade, já passou do estágio cliente e paciente. Eu acho que virou uma grande amizade mesmo. E o Fernando, um beijo pro Fernando, porque foi o Fernando que nos apresentou. Até hoje, meu contato no WhatsApp é Dulce Fernando Banco do Brasil. Porque eu fui lá, ele fazia minha conta, cuidava de tudo com muito carinho. E eu falei que eu era acupunturista. Ele falou assim, nossa, a minha mulher está procurando uma acupunturista. Eu falei, pois me dê o telefone, que eu já achei que ele era meio... Ele tinha jeito de esquecidinho. Eu falei assim, eu vou pegar o telefone da minha futura cliente, porque depois ele vai esquecer de passar. Peguei e anotei, Dulce Fernando, Banco do Brasil. E aí começou como cliente, virou amiga. Hoje eu tenho o privilégio de ter essa coisa mais gostosa aqui com a gente, representando todas as crianças. O mês é das crianças, não é, Ana Sara? Já pediu seu presente? Aproveita, é agora. Capricha, porque vai ficar registrado, o papai vai ter que dar. Capricha, Ana Sara. É um presente muito, muito legal. Então fale. É uma pups. Pups. Papai, eu quero um pups. Papai, eu quero um pups. Muito bem. É caro, doutor? Não sei, nem conheço. É uma pups que tem até uma nova, mas se puder, em vez da pups, pode ser uma boneca da Rainbow High. Olha só, ela Tem já na sabe. Rosi Brinquedos, que é a nossa parceira. Pode procurar pela Rosi, ela vai dar toda a atenção. E se não tiver uma... Também tem aquele coelhinho que eu gosto, se não achar, pode ser. É um squishmallow. Gente, depois algumas pessoas me perguntam por que eu gosto tanto de criança. Porque trabalhar com criança é a coisa mais pura do que possa existir na face da Terra. Quisera nós termos um pouquinho dessa inocência, dessa bondade, dessa leveza, dessa naturalidade que a criança tem. É um prazer mesmo. E eu que agradeço, viu, por estarem aqui, por terem aceito. Bom, nós vamos trabalhar, senão a gente é dispensada da rádio. Qual a próxima pergunta? Também, quando a minha mãe escova meu dente, às vezes ela ficou com uma cara estranha. Trabalhando. Ela falou que você fica com uma cara estranha. Porque eu falo, Prestando Ana Sara. atenção. Ana Sara, vai escovar o dente. Ana Sara, vamos passar o fio dental. E Ana Sara, onde tá o seu aparelho? Aí a titia puxa a orelha. Ana Sara, cadê seu aparelho? A titia do aparelho? A titia do aparelho, né? Bom, a tia Denilze. Agora nós temos que fazer o seguinte, compromisso. A partir de hoje, para você participar outras vezes do meu podcast, o dente tem que estar em ordem, alinhado. Você é a propaganda da sua mãe e da tia. Então, você não vai mais esquecer. Promete? Eu vou cobrar. Eu quero que você me prometa que vai tentar não esquecer mais de colocar o aparelho. Para ser minha garota propaganda aqui. Ok. Perfeito? Combinado, não é caro.
Vamos para a próxima pergunta, então? Sim. Doutora Dulce, conte um pouquinho pra gente, porque eu até na hora de falar sobre o seu currículo, claro que eu conheço, mas eu me perco um pouquinho com as várias nomenclaturas que existem e define várias áreas da odontologia. No que você é especializada? Conte um pouquinho pra gente, para os pais poderem também te procurar, depois você vai deixar seu telefone. Como é? O que você faz de fato? Logo quando eu me formei, eu fiz estágio na Unicamp de prótese. Fiz o curso de prótese. E ao longo desses 20 anos, eu fiz milhares e milhares de cursos. Então, fiz cursos de resina, cursos de fotografia, curso de ozônio, curso de laminado. Então, foram vários cursos. Logo no início, eu atendia muita criança no meu consultório. Mas eu falo que criança, você tem que ter todo aquele jogo de cintura, você saber falar, você saber agir com a criança, para a criança não ter aquele receio futuro do famoso medo do dentista. Aí, ao longo desses anos, eu fazendo minha busca incessável, fazia curso daqui, curso dali, eu fui e comecei a fazer especialização de periodontia. Eu estava num curso, fui fazer um curso no Rio de Janeiro, de reposicionamento labial para sorriso gengival. Nisso, eu me apaixonei pela periodontia. Atualmente, eu faço a especialização de pério. Estou terminando esse ano, graças a Deus, a especialização de pério. Tanto é que eu dou risada demais esses dias. Semana passada, eu estava com os meus amigos. Eu falei, gente, estou contando os dias para terminar. E agora eu estou no terrível TCC. Mas já está indo. Já está indo. E aí, eu até comentei com meu esposo que a parte que eu escolhi do TCC é em relação à epigenética. Ou seja, você pode mudar a genética. Não significa dizer que meu pai teve problema de doença periodontal. Eu posso ter. Então, eu falo assim que... É uma prevenção. Isso, é uma prevenção. Então, assim, você pode... Eu falo, a genética, ela... Como se diz, ela carrega a arma. Mas é o estilo de vida que você tem que vai disparar aquele gatilho. Então, tem tudo a ver. Então, eu falo... Essa questão que a gente até comentou, da cárie. É tudo um processo por trás, o estilo de vida, a alimentação. E eu tô indo, querendo ou não, para a parte da integrativa. E atualmente, assim, quem acaba atendendo mais criança no meu consultório é a minha irmã. Minha irmã, eu falo, gente, eu tiro o chapéu para ela nesse quesito, porque ela tem uma paciência de quase uma pedagoga. Uma pedagoga. Então, ela faz essa parte de ortopedia, ortodontia também. Então, assim, tanto é que eu tô de aparelho, né? A minha irmã que coloca o aparelho em mim, na Sara também. Então, assim, eu faço essa parte. As pessoas que tiverem problema periodontal, que tiver problema de amolecimento, não significa dizer que a pessoa vai perder o dente, mas a gente pode intervir o problema antes de acontecer. Então, a gente automaticamente, tanto eu quanto a minha irmã, nós estamos partindo para a linha da odontologia integrativa. Às vezes a pessoa fala, a integrativa não existe. Existe. E é praticável, né? É praticável. E eu tenho prova disso do meu pai. Porque meu pai teve câncer de próstata. O médico deu 3 meses de vida para o meu pai. Mas com a medicina integrativa, com a terapia alternativa, minha mãe na busca de alimentação, de mudar totalmente o estilo de vida do meu pai, os sintomas e a doença foi remida e nós conseguimos a cura e graças ao bom Deus, hoje meu pai fazem 7 anos já e eu falo, o médico deu um diagnóstico, 3 meses de vida, mas eu falo que Deus e a família. E a família é tudo. E eu falo, e realmente a alimentação é tudo. Entendi. Então, assim, você pode metilar, você pode mudar a sua genética. Você não muda o DNA, mas você tem como você mudar a sua genética para você não desenvolver aquele problema. E hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas perdendo o dente. A gente fala que mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo que tem algum problema. E a gente fala que daqui 40% a 90% das pessoas tem chance de perder o dente. Então, assim, a saúde e a educação já começa desde a infância. Então, desde a barriga da mãe. Uhum. Se
Se a mãe tem como ir no dentista, fazer o pré-natal, do mesmo jeito que você faz o pré-natal no médico, tem como fazer o pré-natal odontológico. Que bacana. Porque a mãe aumenta a questão dos hormônios, aumenta a questão da prostaglandina, aumenta a progesterona. Então, aumenta muitos hormônios que fazem com que a pessoa venha ter uma predisposição a ter problema de inflamação na gengiva. E hoje tem muitos estudos que dizem que quando a pessoa tem problema periodontal, a criança pode nascer prematura, a criança pode ter baixo peso. Então, a gente fala, é muito relativo. E automaticamente também já foi comprovado que problema periodontal pode gerar problema de mal de Alzheimer. Então, a gente fala, porque ela atravessa a barreira hematoencefálica. Então, por isso que é muito importante você fazer esse acompanhamento. E eu falo, hoje em dia, se a pessoa bem pensar, você compra um celular, você compra um tênis, você colocar todo dia... Mas não gasta com a dentição, com a terapia. Isso, com a terapia. E hoje eu falo, a sanidade e a loucura caminham juntos. Exatamente. Então, até a questão do estilo de vida que a pessoa leva, isso influencia no dente. A gente pode perceber que, igual, teve a pandemia. Com a pandemia, aumentou o número de bruxistas. Então, assim, as pessoas desenvolveram uma carga exacerbada de tensão, né? E nisso acabou fraturando o dente, desenvolveu vários problemas, as pessoas não conseguem dormir direito. O meu maior público é enxaqueca por bruxismo, na acupuntura. É isso mesmo. É incrível, não, Ana Sara? Eu vou falar uma coisa para você. Para ser dentista, mamãe teve que estudar muito, porque ela conhece um pouco de tudo, você viu? É uma cientista. Você concorda? Agora eu quero que você me ajude a mandar um beijo para a doutora Denilze, né? Que também é minha amiga. Doutora Denilze, eu vou te mandar um beijo e já vou fazer até uma extensão para que as mães possam te procurar também, tá? Porque a minha próxima pergunta é assim. Sempre quando eu trabalhava na educação, as minhas crianças, as mães, por terem tido perda de dente muito cedo, muitas com prótese, muitas com a dentição não tão saudável, elas queriam dar aos filhos, claro, uma situação um pouco melhorada. E eu via que elas tinham uma preocupação em levar ao dentista, passar o selante, enfim, vários tratamentos que são também preventivos. Mas uma coisa que sempre me incomodou muito, e eu acho que muita dentista vai ficar bronca de mim agora, porque uma dentista que cuidava do meu filho me disse que era desnecessário o uso do aparelho fixo numa criança onde as duas presinhas ainda não haviam caído, né? Porque é permanente. Isso procede ainda hoje? É um mito? Alguns profissionais veem a preocupação dos pais e vão enfiando goela abaixo o aparelho desnecessariamente por conta de dinheiro, até uma parte meio antiética, né? Mas existem os bons profissionais na minha área, na sua. Mas isso é verdade, doutora Dulce? Então, normalmente, antigamente, de acordo com algumas pesquisas, a pessoa, o homem, tinha vários dentes, não tinha problema na arcada dentária, pela questão da mastigação. Uhum. Então, a mãe introduzia o leite materno, a criança mamava até um certo tempo, a criança era estimulada. Então, se você perceber que ao longo dos anos, parece que a arcada foi diminuindo de tamanho. Porque é muito comum. A criança tem que fazer esforço na questão do peito. Não então, dá o mamar. Aí já introduz a mamadeira. Aí com um bico enorme. Que poderia ser ainda um biquinho, um furinho fino, para ela sugar e fazer a sucção. Fazer aquela estimulação, porque automaticamente ela já está estimulando os músculos faciais. Quando você estimula aquele músculo, você está estimulando também o crescimento ósseo. Tanto da parte da maxila, que é a parte fixa que nós temos na boca, e a parte móvel, que é a mandíbula. Então, você está estimulando o crescimento. Automaticamente, a criança já introduz uma papinha, que faz com que a criança não tente tanto aquela mastigação.
Então, é muito comum você perceber que quando a criança começa a nascer os dentes, os primeiros dentinhos, que são os 2 dentes de baixo, depois os 2 dentes de cima, você começa a perceber que a arcada já está menor e eles têm eles não têm espaço praticamente para nascer. Aí vão nascendo os demais dentes e vão tentando se encaixar. Sobrepondo, né? Porque a arcada, às vezes, acaba. A criança também tem um grande problema. O pai e a mãe, para ser fácil, vamos introduzir a famosa chupeta. Sim. Porque aí a criança para de chorar. Isso é uma coisa muito... Não que seja errado. Depende de cada pai. Mas igual, Do limite. Não vai ficar o dia inteiro com a chupeta na boca. Mas assim, eu, como mãe, nunca introduzi a chupeta na Ana Sara. Sim. Mas não significa dizer, hoje ela tem... Mas eu mamei mamadeira. Isso que eu ia comentar. Mas eu parei de beber água de coco por isso. Porque eu só tomava mamadeira na água de coco. Então, porque eu nunca coloquei a chupeta. Mas ela, com o hábito de ficar assistindo desenho e dar-lhe a mamadeira na boca. Isso desenvolveu um problema de mordida aberta. Quando a gente tirou, a mordida voltou. Mas Sim. isso complicou lá na frente. Então, isso assim... Hoje em dia, se você começa a analisar... Meu filho parece que não está tendo espaço... A gente tem como introduzir a ortopedia. Certo. Então, aí você introduz alguns tipos de aparelho. Aquele do céu da boca, que vai abrindo, né? Para a arcada dentária. Igual o da Nassara. A Nassara usou um tempo uma grade, porque ela estava com problema de colocar a língua entre os dentes. Então, para frear a língua... Aí nós colocamos depois o aparelho móvel. Mas tem diversos tipos de aparelho. Então, você tem como... introduzir nessa parte de ortodontia interceptiva, que é a parte de ortopedia. Aí tem algumas crianças que você introduzindo já logo no início, às vezes nem a necessidade de introduzir a ortodontia, aquele aparelho fixo. Ou Perfeito. os famosos alinhadores que hoje em dia a gente tem. Então, assim, se começa já desde a infância, às vezes a gente tem como intervir antes do problema futuro. Entendi. Entendeu? Então, procurar um profissional sério, porque acredito que tenha realmente essas... vamos pagar o aparelho, 2 anos, 3 anos. Dá o aparelho, mas a manutenção, você fica presa a ela por vários anos. Então, é sempre fazer uma investigação, né? Isso. De quem é o profissional que você... Tá procurando. É a nossa raridade. Então a gente tem que... às vezes você tem que... profissional é uma coisa muito relativa. Às vezes as pessoas acabam procurando por preço. Eu falo, se você... Qualidade e preço não caminham junto. Entendeu? Então, assim, se você quer um serviço de qualidade, se você quer ter uma boa informação... Infelizmente, às vezes a gente tendo que pagar. Exatamente. Então, você não leva, não vou levar em qualquer lugar, porque às vezes o barato sai caro. Infelizmente... Vai dar problema lá na frente. Sem dúvida nenhuma. Ana Sara, agora você me conta. Então, você não bebe mais água de coco? Não bebo. Bebe, mas não mais na mamadeira. Parou, guardou a mamadeira? Isso que eu ia falar, doutora Dulce. A chupeta, para a pedagogia, ela é um calmante. As crianças que chegam na escola, a gente já vai desmamando. Chegou no portão da escola, guarda a chupetinha na bolsa, só pega quando sair. Naninha também. Isso acalma, é um objeto de segurança para a criança. A mãe fica, mas ela leva alguma coisa de casa. Nós, educadores, a gente tem por praxe ir tirando, assim como a fralda. E a comida, inserindo outros tipos de alimentação. A chupeta para psicanálise, ela não é uma regra, mas ela sacia uma grande necessidade, que é a fase oral da criança, que é o prazer pela sucção. Então, por exemplo, a Ana Sara, ela pegou o bico da mamadeira muito provavelmente para saciar aquela necessidade da fase oral. O que a mãe em casa, ela comete de erro, e isso não é uma bronca, gente. Isso daqui não é uma lição de moral. É a neurociência, dentistas e a psicanálise e a pedagogia explicando. A criança não pode ter aquilo como uma dependência. Tipo, vai ficar o dia inteiro. Eu chupei chupeta,
Amo chupeta até hoje. A sensação da chupeta, ela é prazerosa. Ainda porque de vez em quando eu pego alguém que... Ai, daqui para chupar. Me dá ainda uma sensação de prazer. Os meus filhos, eu dei a chupeta. Mas assim, como realmente uma dose extra de calmante para saciar a sucção. Qual era a regra da nossa casa? Chupeta para dormir. Dormiu, a chupeta cai, ele vai pegar só no dia seguinte. Acordou, paninho, naninha e chupeta debaixo do travesseiro. Isso é correto? Não, é que nem a doutora Dulce falou. Depende de mãe. Tem mãe que é contra, mas ela tem o sentido que acalma. O que não pode ficar é o tempo todo com a chupeta na boca. Porque senão realmente vai dar problema na arcada dentária, não é? E vai ficar com o céu da boca mais profundo. Como chama aquele céu da boca que fala, Aparelho fixo. Não, a dentista. A próxima dentista. Mas também o meu dente ficou torto porque quando eu era pequenininha, eu tomava leite com Nescau na mamadeira. Aí depois, quando eu acordava, aí eu falava pra você fazer de novo o meu leite pra eu dormir tomando de novo. Isso, dormia com leite na boca, com a mamadeira Sucção. na boca. Isso, a sucção. O problema é a dependência. E se a criança não pega a chupeta, depois ela pega o bico. Tem criança que chupa a fralda, que é um poço de infecção de bactéria. Isso daí foi uma coisa interessante que você falou da questão de pano. Fica quieta, não. Foi interessante. Agora não tem jeito, agora bem. já deu. Agora já foi. Não, porque assim, é muito comum a criança introduzir fralda, morder pano na boca. Dedo. E, querendo ou não, você carrega bactérias. E a Nassara, igual semana passada, eu levei ela no médico integrativo. E a gente fez milhares de exames, tudo, que eu tinha levado ela para fazer os exames. E deu uma alta taxa de metal pesado no organismo. Olha. E o que deu mais alto foi o famoso berilo. O berilo, ele é um metal tóxico que está em roupas. Então, assim, é... Tecido. É tinta, usar tinta guache. Mas eu não como tinta. Não, sei que você não come tinta, mas às vezes ela tinha mania de morder a blusa da escola. Aí eu falava, coisa feia, Nassara, coisa feia, a blusa fica fedida. Mas, e aí, realmente, o médico até falou, ele falou assim, ela tem mania de colocar pano na boca? Eu falei, tem. Ele falou assim, não, realmente... Essa questão do berilo é pela questão de... Ou a pessoa se contamina mexendo com esmeralda. Que não é o caso. Que não era o caso, é mais... Provavelmente pelo tecido. Pelo tecido. Então, fica uma dica, né? Para quem está em casa. Isso. Para tirar. Existem outras maneiras. Senta no chão e brinca com a criança. Não é? Dá atenção de forma diferente, mas não deixa dependente nem do celular, nem da televisão, nem do videogame, nem do pano... Nem da chupeta, nem da mamadeira. Não é verdade, Ana Sara? Mas também a mamãe, quando eu fui tomar o soro no hospital, ela falou pra eu ficar bem quietinha, senão eu não ganhava o Carmed. Ai, tem o Carmed, o famoso Carmed. O que é o Carmed? É um batom gloss do Fini. E aí, eu falo, ela estava no médico... Que tem metal pesado. Que tem o metal pesado. Também é outro produto que tem o metal pesado. Dentro de um batom que foi feito para criança. Para criança. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nas recomendações, às né? Vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o que tem a ver? Um batom feito para criança. Mas eu falo, hoje em dia a gente tem que saber muito. Até porque, igual você comentou, de acalentar a criança com a chupeta. E, infelizmente, foi provado, né, cientificamente, tem vários artigos que falam que já foi encontrado plástico na placenta da mãe que passou para o feto. Nossa! Então, eu falo, a alimentação da mãe tem muito a ver. Então, às vezes, a agitação da criança já vem desde o início da mãe. Porque a criança, ele gera aquilo também na barriga da mãe. Então, tudo que a mãe come, isso está relacionado também
Tudo que ela come, tudo que ela sente. Tudo que ela sente. As maiores queixas que eu tenho lá na clínica, no materno-infantil e na psicoeducação parental, é exatamente isso. Eu não sei por que meu filho ele não dorme à noite. Aí você vai estudar na psicanálise o histórico. Aquela mãe, o bebê foi rejeitado, ela teve uma crise, uma descarga de adrenalina quando o pai não quis a criança. Toda a parte hormonal interfere em tudo, e inclusive a alimentação. Então, é fácil falar hoje em dia que alguns médicos falam assim, depois que nasceu você pode comer tudo. Para a parte de alimentação, a amamentação. Também é errado, porque o que você come, uma grande parte vai para o alimento do seu bebê. É igual querendo... Começa a tomar muito suco de laranja, coisas ácidas, para ver a cólica dessa criança. Isso. Tá? É só ler nas entrelinhas, né? Com certeza, Lê. Meninas queridas, olhem só. Nós estamos aqui... Você está no YouTube, né? Eu tenho que dar um beijo, porque tem muita gente aqui falando de vocês. Da doutora Dulce, da Ana Sara, sua linda. Isso é uma pessoa que tá inscrita no YouTube como uma estética com propósito. Quem será? A Eveline. Eveline. Paciente minha desde 2007 também. Que lindo. Paulinho. Um beijo pra eles, todo mundo, né, Ana Sara? Um beijo. Paulinho, daqui da nossa rádio, um beijo pra ele, pro filho e pra Letícia e pra Isis, que é outra criança linda aqui. Aí a gente tem a Karen Bernardo, que é uma cerimonialista linda, maravilhosa, minha amiga querida. O Valmir Silva, a Daniele Ribeiro, Dulcinha e Ana Sara. Lindezas. Aí tem a Karen também. Não tô aguentando essa pititica linda aí. Ela também tem um pititico lá. Chama Nicolas. Manda um beijo pro Nicolas, você. Beijo, Nicolas. Um beijo, Nicolas. Ela adora criança. Jussara Viana. Força, Ana Sara. Você é demais. Orgulho da mamãe e do papai. Depois tem uma estética com propósito também maravilhosa, a doutora Dulce. Juliana Viana. Ela quer o batom, gente. Isso pode, uma coisa dessa. É uma vaidade. Ó, Juliana Viana, quem conhece? Vó é para estragar mesmo. Deve ser uma vó. Com certeza. Luiz Soares Epine, o vô postiço quer saber o que é pup. Que é pup? Depois vocês contam. O vovô Luiz, ó. O Paulo Franco, vovô Paulo, curtindo a minha neta. Descomplicando, eu que mandei um beijo para todo mundo e gratidão por todos estarem aqui. Jussara Viana, parabéns, Dulce. Especialização é um combustível para o crescimento profissional. E não há limites para aprendizagem, é verdade. Um bom profissional estuda todos os dias, né? E ensina também. Porque dividir para multiplicar sempre. Aí nós temos aqui a tia Denilze, lindas, arrasaram, parabéns. Mandou um oi. A Denilze, muito obrigada, Lê, você mora no meu coração, você também. Luiz Soares, o que é prótese? O que é periodontia? Integrativa, ele está perguntando. Vamos caprichar nessa participação. Em substituição à chupeta, chupar o dedo e segurar uma fralda de pano, tudo é prejudicial à dentição e facilita as infecções. Não é verdade? Ela perguntou. Acho que a gente já até respondeu, né? Depois tem o Luiz também, a Ana Sara linda, a Malu Oliveira, chamando a gente de linda, todas nós. E a Regina Maria... Que é a vovó Regina. A vovó Regina, parabéns às três. Amando a participação da minha neta. Pede o pup. E já explica o que é o pup, porque tem gente querendo saber. Tá. Explica. É um bonequinho que é um unicórnio. Tem o pups pastel, tem o pups o cabelo colorido e também tem o pups só de uma cor. Aí ele vem fralda, ele vem blusinha, ele vem mamadeira. Como é diferente, né, doutora Dulce? A gente morria por uma Barbie. Uma Barbie, verdade. Né? E olha só, a Suzy, ela representava uma imitação. Mas a gente queria era a Barbie. Mas aí
também tem uma coisa muito legal que essa Pups faz. O que ela faz? A boca dela, quando a gente coloca um brilhinho e também um pouquinho d'água, sabe o que acontece? O quê? Ela faz slime. Ai, meu Deus. Acho que até eu quero um pup. Fala pro vovô Luiz aí. Vovô, um pups pra mim, um pups pra tia Lê. Um Pups pra mim, um Pups pra tia Lê. Valeu! Que parceria aqui, gente. Aqui fechou. Não fechou a parceria? Aí a boneca da Rainbow High é umas que tem a colorida que tá na moda, a laranjinha, a verde, a roxa, a azul e também a mais que eu acho mais bonita, a roxa, a vermelha e a amarela. Perfeito. Tá a coleção completa. Até ela completar 18 anos, todo dia das crianças vai Tá ser ótimo. um presente. Olha lá, papai, um ó. estilo. Ó, tem que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro. E falando em ganhar também. muito dinheiro para os presentes da Ana Sara. Tem a nova Barbie que está na moda. Vai ter que escolher. É, Pensa aí. Pensa aí. Eu vou até te dar uma dica, olha, eu ganhei para o nosso encontro das mulheres um apoiador, que é a Papelaria Decore. E eu gosto sempre de ter gratidão. Ela deu tudo pra gente, olha, eu vou te dar essa borrachinha para caneta, você vai pôr na pontinha da sua caneta e você vai escrever tudo que você quer. Aí você vai selecionar um. Tá bom. Aí, se o vô for dar outro presente, você pega mais uma daquela listinha. Não dá para dar tudo que você quer. Será que é por isso que a sua mãe ainda não fez um menino, doutora Dulce? Não quero saber, não quero saber. Peguei no calo. Não, Já decidiu? Já decidi. É só a Ana Sara. Só a Ana Sara, até porque quando ela já estava com 6 meses, meu marido já fez vasectomia. Já não tem mais, então... eu não sabia saber. desse detalhe. Realmente, vai ser só... Então pede, bem. É só você. Pede que vai ter. Doutora Dulce, queria fazer uma pergunta para você, muito relacionado à postura em casa dos pais. Dá para ver que você, como dentista, não conseguiu controlar e a sua filha teve uma cárie. Então, nós somos normais, sem falar sobre culpa, mas a gente tem que trazer responsabilidade pra gente. Houve um consumo exagerado de açúcar, provavelmente. Tá. Aí eu tenho algumas mães em casa que, às vezes, elas têm muita dificuldade na hora de falar não. Tanto na parte de limite, não, Ana Sara, não mexa no microfone, por favor, aqui não pode. Tem dificuldade, é só uma brincadeira, tá? É só um exemplo. Então, eu tenho dificuldade de falar coisas físicas, né? O limite no que é normal do dia a dia. Quando se tem uma situação que a mãe precisa falar não, com coisas de comer... É difícil. É mais ainda. Difícil. Porque vai ficar com vontade. Porque, eu também, quando eu era criança, eu queria comer e não tinha. Porque depois fica doente com uma diabetes, não pode comer. Como é isso? O que você orienta para as mães que chegam lá no seu consultório com aquela criança com o dentinho todo comprometido? E a gente sabe que o dentinho de leite, muito provavelmente a raiz do permanente pode estar já com algum problema, ou não, mas pode ter. Não é porque o dente de leite caiu podre que a raizinha do outro dente pode estar totalmente preservada. Não, isso daí é o que eu falo. Deus é maravilhoso e perfeito. Ele te deu 2 dentições para você cuidar das 2. Se você não cuidou da primeira, você tem a oportunidade de cuidar da segunda. E se você perder a segunda, ainda tem como você ter uma terceira com a questão do implante. Mas, Sim. Infelizmente, o implante é muito caro. Mas, então, assim, nós temos como intervir. Então, até que o doutor Zepini, aqui, né, o Luiz Soares comentou o que é prótese. Então, assim, a gente tem como intervir. Eu perdi meu dente, o que eu vou fazer? Tem como você substituir ou com implante,
ou com prótese. Se a pessoa não tem a possibilidade de fazer a questão do implante, tem como substituir com uma prótese fixa, uma prótese móvel. O importante é você devolver aquela reabilitação uma vez que você perdeu o dente. No caso que você comentou de dar os limites à criança, infelizmente dói no nosso coração quando a criança pede alguma coisa, mas o ser humano precisa ter regras. Ter limite. O amor também é dar limite, isso, né? O amor também é dar limites. Então, se você está vendo que aquilo é prejudicial, a gente tem que ter toda aquela psicologia, saber falar com a criança, porque às vezes o pai e a mãe quer impor um limite e falar rispidamente. Mas não é dessa maneira. Falar, olha, meu filho não pode comer, porque isso. E explicar para a criança. Porque a criança tem um entendimento. E o principal, que eu sempre falo, que eu faço isso com a Ana Sara, é tentar abaixar e ficar no mesmo nível dela. Porque quando a criança, você fala no alto e a criança está no baixo, a hora que você está falando com aquela criança, parece que você está impondo limite de respeito demais. Autoritarismo. Você falou a palavra certa. Então, você abaixa... Fala com a criança. Isso é pedagógico. Quem te ensinou isso? A maternidade? A maternidade. Que coisa linda. Olha, até me arrepia. A maternidade, porque tem até um livro que fala, você saber falar não, educar, saber... É assim que eu falo, pais vencedores, filhos, você deixa os filhos vencem também. Sim. Então, se você não vence dentro da sua casa, isso é uma coisa que eu sempre falo até pro Fernando. Falo, a gente tem que saber vencer dentro de casa. Se você não vence dentro de casa, você não vence lá fora. Exatamente. Então, eu falo, isso é muito importante. Então, não significa dizer que eu tô falando não pro meu filho... Eu tô sendo chata. Nunca vai comer. Nunca vai comer. Vai comer no momento certo, numa sobremesa. Isso. Não ter o hábito de dormir, por exemplo, com alimentação e não escovação. E não escovação. Porque à noite é que os bichinhos adoram. E não significa dizer assim, meu filho teve cárie no dente de leite, vai afetar o permanente. Não. Mas, às vezes, tem casos que eu falo, tem momentos... A inflamação... Se tiver uma inflamação com esse dentinho cariado, a inflamação pode atingir... Ele atinge, não só... Pode atingir, particularmente, o dente permanente, não tanto. Mas ele pode desenvolver outros problemas na saúde. Entendi. Que eu falo, ao mesmo sangue que passa no seu dente, ele passa pelo seu coração... Por uma infecção. Por tudo. Então, às vezes... E a cárie infantil, ela é muito cárie de mamadeira. Criança bebe muito leite à noite, não escova o dente. O pai... Eu sempre falo, desde quando a criança não tem o dente, a mãe já tem que começar a fazer a limpeza, fazer a higienização daquela boca. É até uma escovinha de silicone que tem um pelinho, né? Isso. Um bolinho, é até gostoso. Isso, e você já está fazendo uma massagem na arcada. É o hábito da escovação. Isso, e às vezes, se o pai e a mãe, eu não tenho condição de comprar o dedal para fazer aquela higiene, pega uma gaze... Limpa ali, pega o soro fisiológico, uma água fervida, deixar uma água filtrada, passa naquela gengiva, faz uma boa limpeza. Porque a higienização começa desde os primeiros dias de vida, entendeu? Então, é importante essa fase. E colocar limites, porque doce demais, a gente fala... Tem até um livro que fala o que nós somos, e ele está muito relacionado à epigenética. E ele fala, a questão do açúcar, você está diminuindo um dia da sua vida. Então, assim, o açúcar, ele tem a gente é muito necessário... As pessoas têm aquela necessidade de colocar o açúcar, tem aquela saciedade. Por hábito. Porque eu demorei bastante para começar a tomar o café sem açúcar. Hoje, o café, para mim, se eu tomo, às vezes, por engano... Com açúcar, não é o mesmo sabor. Eu acho que o açúcar, você perde muito o paladar. Então, assim, o paladar se torna mais refinado a partir do momento que você vai diminuindo aos pouquinhos o açúcar. E pode fazer isso com a criança, não é, doutora Dulce? A mamadeira, vai tomar um leitinho, Nescau não precisa pôr açúcar. O Nescau já tem uma quantidade grande de açúcar. Então, não há necessidade de colocar mais açúcar. Vai tomar um suco, a laranja está docinha, não coloque açúcar. O abacaxi está docinho, coloque
pouco, a criança não sabe. Se ela começar com um hábito saudável desde pequena, ela não sabe o quanto de açúcar é gostoso pro suco de limão. Põe um pouco, quebra o azedinho do limão. É interessante também essa questão que você está falando. Às vezes, o pai e a mãe, em vez de espremer a laranja, dá uma laranja, porque isso são fibras. É verdade. A criança automaticamente já está estimulando ali essa parte neuromuscular, a musculatura, as fibras da laranja, as fibras do abacaxi. Então, e outra, a sucção. A sucção. E eu falo, isso é muito importante, que eu sempre falo para os meus pacientes. Desembalar menos e descascar mais. Então, isso já começa desde a infância. Você começar a introduzir alimentos bons, porque a criança, ela não sabe. Ela vai comer o que você oferecer. O que você oferecer. Então, já desde o início, introduzir uma alimentação equilibrada, verduras, legumes, que a criança aprende a desenvolver aquele paladar. Hoje em dia, é muito característico. O pai dá um saquinho de salgadinho, a mãe, o pai, a mãe. Ou então, tá com o celular também. Então, eu falo, são coisas errôneas que a gente pode corrigir, se policiar e tentar corrigir para que a gente não tenha problemas futuros. Eu acho que você precisa vir mais vezes no meu podcast, né, gente? Porque o conteúdo dela é muito rico. Na verdade, o que ela ensina é exatamente o que eu ensino para os meus pacientes lá na clínica. Da educação, do pai, o que oferecer para o filho, na hora de falar o não. Porque eu penso que é possível. Eu tenho 2 filhos, um de 22 e um de 15. Em casa não se bebe refrigerante durante a semana. É um hábito. Tanto que entra gente em casa e fala assim, mas você não vai beber? Eu compro para visita. A visita fala, mas você não vai beber refrigerante? Não, eu só tomo no final de semana. Sem uma pressão. Eu simplesmente não comprava. Vamos ao supermercado, hoje é dia de pegar um refrigerante. Então pode, é o excesso. E a criança, quando tem o hábito, porque você fala da escovação desde bebezinho, né? Na gengivinha, na linguinha, embaixo da língua, na boquinha toda. Por quê? Vira um hábito. A criança vai sentir, vai crescer com o hábito de cada mamadinha fazer a higiene. Quando ela vai para a escolinha ou já está comendo sozinha, é só ir com a mamãe. Vamos escovar o dente? Ela vai lembrar daquele toque, daquele lado afetivo, porque tudo pode ser prazeroso. É uma troca da mãe. Da mãe. Né? É o momento da mãe. Eu acho engraçado isso que você falou do momento da mãe. Até porque sempre eu gosto de buscar na Sara todos os dias, mesmo na vida corrida. O Fernando leva ela na escola e eu busco. Entendi. E eu gosto dessa questão porque é o momento que eu tenho com ela. Então, de bater papo, como foi seu dia. Isso. E até a questão da escovação. Eles falam, né? Alguns artigos dizem que até os 6 anos, o ideal é sempre o pai fazer aquela higienização supervisionada. Porque a criança não tem aquela destreza. E tem uma preguicinha, né? Preguicinha. Então, é importante o pai estar também em cima da criança, ajudar a escovação, né, Ana Sara? É, mamãe. A mamãe pega o chinelo pra fazer você escovar o dente? Não. Fala a verdade. Agora é o momento, Ana Sara. Nem cinta? Não. Nem varinha? Não. Você sabe o que é varinha de marmelo? Sabe? Mas quem te contou? Minha avó. Você viu como a gente criança é fantástico. Se tivesse apanhado da mamãe de chinelo, contaria. O olho contaria, por isso que eu perguntei. Porque é meu pecado, coisa mais linda. Doutora, bom, agora eu gostaria que vira o rostinho assim pra tossir. Aqui é ao vivo, viu, gente? Que programa com criança é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Você amou, Ana Sara? Sim. Agora, você vai elaborar uma pergunta. Finge que a doutora Dulce não é sua mãe. E você vai fazer o meu papel. E você, lembra que eu falei que você seria minha ajudante? Minha representante? Por isso que tá aqui do meu lado, viu, gente? Ela vai fazer uma pergunta para a doutora Dulce. Capricha, faz de conta que o podcast é todinho seu. E pergunte para a mamãe, para a doutora Dulce, alguma coisa que você queira saber sobre a profissão dela. Por que você quis ser dentista?
Já respondeu. respondemos. Ela já respondeu isso pra gente. Todo mundo já tá sabendo. Aproveita para tirar o conteúdo dessa especialista que tá aí na frente. Posso te ajudar? Posso. O que você faz quando a sua filha não escova o dente direito? E aí, o que a mamãe faz? Ana Sara, vamos escovar o dente. É uma saga. É uma saga. Por isso que eu te perguntei isso. Porque em casa as mães querem que a criança nasça pronta. Mas não. Cresça pronta. Não é assim. Tira o dedo da tomada, aí não pode, não mexe aí. São 20 milhões de vezes que a gente tem que falar e direcionar. Não pode ter canseira, doutora Dulce. Não. Tem que falar. É incansável. Eu canso. incansável. Tem que ser incansável, porque às vezes eu falo, Ana Sara, você já escovou o dente? E é engraçado essa questão que você falou, porque quando eu tô na especialização, igual a semana passada, eu falei, Ana Sara, você escovou o dente depois do almoço? Ah, esqueci, mamãe. Então a gente tem que ficar em cima realmente, de fato. Não é porque é filho de dentista que não pode. É criança. Criança independe. E tem um ditado que diz, já que ela conhece varinha de marmelo pela avó, eu acho que ela vai ouvir essa frase, depois você vai pelo vô. Pelo vô também. Você vai perguntar pra vovó o que significa isso. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Depois eu mando pra mamãe e você pergunta, pede pro vovô explicar. Que não vai dar tempo aqui, mas é bem isso, né? É bem isso. E não temos que desistir. Não. Porque uma criança, ela vem pro mundo, é diferente de um passarinho que com determinados dias, a própria mãezinha joga do ninho, ajuda ele a sair para ele ganhar o mundo. Nós temos as crianças que dependem da gente e cada vez mais os nossos adolescentes estão virando adultescentes, porque ficam até 30, 40 anos. Eu até perguntei para umas pessoas aqui no estúdio, né? A gente não pode falar nomes porque a gente tem uma ética. Você tem filhos? Para dar um parabéns para o filho dessas pessoas que estão aqui, né, nos bastidores. Não tenho. Ah, é que eu queria te dar um parabéns, né? Mandar um beijo pro seu filho, porque é mês das crianças. A pessoa simplesmente falou assim, manda pra mim. Aí eu fico pensando que os adultescentes estão cada vez mais resistentes na casinha, no conforto da mãe. Vai precisar. Eu queria que se identificasse, mas não posso, porque a gente ri até nos bastidores, né, doutora Dulce? Verdade. Bom, nós estamos assim com 3 minutos. É muito triste. Eu queria ter 5 horas de podcast. Ainda mais assim, né? Bem acompanhada. Eu queria que em 3 minutos a gente pudesse deixar um recado para quem está em casa. Você vai fazer o papel da educadora, da tia Lê. E vai falar com aquela câmera, dando o recado para todos os seus amigos na escola, para todos os amigos que conhecem só tia Lê, que estão lá assistindo a gente. Qual é a dica que a doutora Ana Sara daria para as crianças que estão em casa? Não. Sobre a escovação? Por exemplo, vou te ajudar. Obedeça sua mãe e passa o fio dental. E escove os dentes. Escove. É importante. Fala assim para eles em casa. Eu já tive cárie. Eu já tive cárie, então não pode comer tanto doce. E tenta tirar o Nescau da mamadeira. Ótimo. Chocolate 100% cacau. Com açúcar, aquele mascavo. Mas também não pode comer tanto chocolate. Não pode. Não pode, definitivamente. Porque depois dá dor de barriga e ainda fica com cárie. Doutora Dulce, agora é você. Pediria, assim, encarecidamente, com esse seu lado educador, formador de opinião, acaba a gente sendo uma influencer de pessoas, influenciadora de pessoas. O que você diria para
pessoa que está em casa, que está até, inclusive, com uma dificuldade, porque já perdeu algum dente. Nós falamos aqui sobre prótese. O que você, a sua irmã, podem oferecer para quem está em casa precisando de ajuda? Até porque a autoestima é tudo. As crianças não podem ter o dente cariado na época de escola, porque existe o bullying, existe a maldade, já meio que inserida pelos pais, porque a criança ela vem pura, ela não sabe fazer isso. Mas às vezes ela vê o pai e reproduz. E depois vai crescer um adolescente, dificuldade em namorar, chegar perto da menina. E o adulto, uma senhorinha que está sem dente, sorri, coloca a mãozinha no rosto para tampar aquela falha de dente. O que vocês oferecem para essas meninas, esses meninos que estão em casa? Eu sempre falo, a saúde começa pela boca. Então, assim, não significa dizer igual pacientes periodontais, que é a famosa pessoa dá o problema na gengiva e amolece o dente. Não significa dizer que não tem como resolver aquilo. A gente pode resolver. Dentes que não tem solução, a gente faz algum procedimento que faz ou uma extração com preservação para manter aquele osso, para futuramente a pessoa fazer um implante. Se a pessoa não tem a condição de fazer o implante, tem como colocar uma prótese. Seja uma prótese fixa, utilizando os dentes vizinhos, seja uma prótese móvel. E aí, às vezes, a pessoa tem aquele sonho também de fazer o implante, vai fazendo aos pouquinhos. Não significa dizer, tô sem dente, posso ficar sem dente. Não, o dente é importante para a questão da fonética, para a questão da mastigação, é importante para a sua saúde, porque a partir da hora que você introduz o alimento na boca, você precisa... É o digestivo. É o digestivo. Então, a digestão começa na boca. O nosso suco gástrico, ele vai quebrar moléculas já menores que foram quebradas no dente. O da frente morde, os de trás mastigam para fazer um bolinho para descer para... bolo alimentar. Exatamente. E é importante a pessoa ter todos os dentes. E eu falo, dente é um órgão. Nós temos... se você contar os dentes do siso, nós temos 32 órgãos na boca. Vitais. E se você vai lá e fala assim, eu vou tirar o meu rim, vou tirar meu coração. Não, então o dente é a mesma coisa. Vai tentar de tudo para não ter a extração. E aí a hora que entra o periodontista. Então eu falo, eu amo o que eu faço, sou periodontista, trabalho com o ozônio, que eu falo hoje em dia, o ozônio é vida. E eu tive casos de paciente que estava para perder um dente com uma mobilidade muito grande. E através da ozonoterapia, tanto eu, a minha irmã também usa a parte de ozônio, eu consegui reverter um dente que estava mole para um dente voltar a firmar e começou a formar osso. Então eu falo que primeiro é Deus, tudo Deus lá naquele consultório. Primeiro as mãos do Senhor. Depois nós deixamos ser a ferramenta através nossa vida. E ele consagrado, trabalha como o meu também. Tudo. Eu acredito muito nisso. É maravilhosa essa história. Eu queria só para a gente finalizar, que a gente já passou 2 minutinhos, mas muito breve. Quando a gente extrai um dente e não recoloca qualquer prótese provisória que seja ali, todo o alinhamento é prejudicado porque os dentes vão se espaçando para preencher aquele vazio. Então é importante extrair, não teve jeito, ozônio, todo o trabalho, cuidado, a doutora Dulce, a doutora Denilze não conseguiu. Vamos colocar uma prótese, até fazer a permanente. Mas não deixe de colocar alguma coisa ali. É até importante, rapidinho, a questão de você fazer a extração. Hoje nós temos um outro momento que você faz uma preservação. Você não extrai aquele dente e não coloca nada. É importante você colocar um biomaterial ali para você não perder osso. Porque um dente, o osso, só existe a partir do momento que ele tem um dente. A partir do momento que você tirou, aquele osso deixou de existir. Então, é importante você fazer a preservação, né? Daquele espaço, daquele osso, né? Até aqui nós temos a doutora Darlene, que é uma amiga Deve estar aqui, faz né? a participação, que inclusive dá curso também de preservação. Então, nós precisamos preservar aquele osso para uma futura
implantação de um implante ou até mesmo de uma prótese. Porque quantas vezes nós já vimos paciente que não tem osso, aquela prótese... Como vai fazer a prótese? Não para. Então, é importante você fazer uma extração regenerativa, ou seja, manter aquele osso para a pessoa não perder e a prótese, ou seja, o implante, ficar fixo na boca. Perfeito. Agora que já demos tantas soluções, né, para os nossos órgãos vitais, que são chamados dentes, deixa seu telefone da clínica, que vai te achar, vai achar a Denilze também. Fale um pouquinho desse estabelecimento. Nós estamos ali, situada a Rua João Gazeta, 578, Jardim Novo Horizonte. Nós teremos um imenso prazer. Eu faço a parte nós duas fazemos a parte de clínica geral, mas eu estou focada mais na parte de prótese, reabilitação oral e a parte de periodontia. A minha irmã faz mais a parte de ortodontia, de endodontia. Pode ser feito canal também, não significa dizer que às vezes você perdeu, aquele dente está estragado, vou extrair. Temos como salvar aquele dente. Trabalhamos atualmente com a parte também de integrativa. Qualquer procedimento que a pessoa venha fazer, nós pedimos o exame laboratorial, porque o exame fala. Então, assim, hoje a gente não faz nenhuma extração se a gente não pedir um exame básico para saber a saúde daquele corpo. Então, a saúde realmente, de fato, começa pela boca. E nós teremos o imenso prazer de receber vocês aqui. Vou deixar o link aqui também, o telefone do nosso consultório, que é o DDD 19 3441 7886. Nós teremos o imenso prazer de receber vocês. Qualquer dúvida, nos siga também nas redes sociais. Tem um canal no YouTube também, que eu dou várias dicas também. E fica aí aberto. Pode me procurar também, que é mais fácil às vezes me achar. Isso. Vai achar uma das duas. Inclusive a Ana Sara. Ana Sara. E é com um imenso prazer, uma alegria e gratidão no meu coração. Primeiramente a Deus, mas segunda pela vida de vocês, né, nesse programa tão gostoso de fazer. Nós que agradecemos o convite, né, Ana Sara? Então, vamos... E você fala para todas as crianças o quê? Boa noite! Gente, fiquem com Deus. Uma boa noite, um excelente sono reconstrutor. Que amanhã o dia de vocês sejam abençoados por Deus. Um grande beijo no coração de todos e gratidão mais uma vez por ficarem aqui conosco. Até terça-feira. Criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e podcast.